Olá para você, nosso companheiro e companheira de caminhada. É sempre muito bom receber você aqui na série O Caminho. O nosso tema de hoje é muito polêmico. Para os muçulmanos, o dia sagrado é a sexta-feira. Para os adventistas, o sétimo dia, alguns batistas e judeus, o sábado é o dia de guarda. Já para os católicos e a maioria dos protestantes, é o domingo, o dia santo. E você, o que acha disso? Será que isso tem alguma importância? Ou será que o que importa é escolher um dia para observar? Pegue a sua Bíblia, deixe o Espírito Santo falar com você. Hoje o tema de nosso estudo é o caminho do descanso. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos por estarmos aqui, Senhor, diante da sua presença, mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque de alguma maneira especial o Senhor nos envolveu, nos convidou. Estamos aqui, Senhor, na sua casa, seus filhinhos, para receber do seu trono a palavra da vida. Cada filho seu traz uma necessidade diferente, Senhor. O Senhor sabe, nessa noite aqui, pessoas chegaram, quem sabe se arrastando espiritualmente, trazendo, Senhor, suas ideias, seus conceitos, preconceitos. Mas nessa noite, Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor Jesus falando ao nosso coração. Limpa-nos, Senhor, livra-nos do mal, fala-nos à mente e ao coração, em nome de Jesus, amém. Boa noite a vocês. Nós temos muita coisa para falar hoje. Hoje eu não vou dizer que o curso, o tema é intrigante e é maravilhoso, porque sempre eu digo, não é? Mas não deixa de ser, é também. Então, tem muita coisa para falar. Nós vamos passar para a nossa lição, o caminho do descanso. Você está precisando de um descanso, não? Tá? O caminho do descanso. Todos nós precisamos de descanso. E Deus, que é maravilhoso e infinito em sua sabedoria, pensou nisso. Mas vamos começar recordando um pouquinho da nossa última lição, ou das duas lições anteriores, não é? Como nós somos salvos? Pela graça. E não somos nós que dizemos, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não tem outro jeito de se salvar, a não ser na graça de Cristo, e buscando a graça através da fé, não é? A fé é a chavezinha que abre para nós a porta da graça. Então não tem jeito de você comprar a salvação vendendo o seu corpo, vendendo os seus bens, vendendo a sua roupa e dando para os pobres, dando todo o dinheiro seu para os pobres. Nós somos salvos pela graça. A lei foi abolida, sim ou não? Sim ou não? Quem esteve aqui no último programa? Quero ver a mão erguida. E aí, a lei foi abolida, sim ou não? A palavra de Deus é quem tem que responder. Ela respondeu no nosso último programa. Efésios 2,15 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A lei foi abolida, sim ou não? Sim, a lei foi abolida, sim. É o que diz a palavra de Deus. Nós acabamos de ler e é realmente o que aconteceu. A lei foi abolida. Então eu posso agora mentir, roubar, adulterar, cobiçar, é isso? Não? Mas isso aqui não faz parte da lei dos 10 mandamentos? Faz ou não faz? Se a lei foi abolida, eu posso fazer tudo isso, não é verdade? Posso ou não? Não. Como nós vimos, quantos tipos de lei nós encontramos na Bíblia? 4 tipos. Só fazendo um resumo para você rapidinho: a lei civil, uma referência de um exemplo, Êxodo 22:1, lei cerimonial, Levítico 4, 27 e 29, lei de saúde, Levítico 11, de 1 a 47, e lei moral, os 10 mandamentos, em Êxodo 20, de 3 a 17. A lei foi abolida? Sim. A pergunta não é se a lei foi abolida ou não. A pergunta certa é qual lei foi abolida. Qual foi abolida? E aqui está, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés as tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus fez alguma diferença entre as leis? Sim ou não? Fez ou não? Fez. Eu estou fazendo muita pergunta, sim ou não, né? Você já está cansando hoje. Mas vamos lá, vamos continuar, que hoje a coisa está aqui, ó, no movimento, né? Então vamos lá. Qual foi a diferença que Deus fez com essa lei dos 10 mandamentos? Ele escreveu com o seu próprio dedo, e depois Moisés destruiu, jogou no chão quando ele viu o bezerro de ouro, e Deus falou para Moisés: agora tá bom, agora você quebrou, copia aí de novo, não foi?
O que nós vimos na última lição e no último programa? Deus falou, agora traz de novo as tábuas, porque eu vou escrever de novo. Deus deu atenção de novo. Qual lei foi abolida? Daniel 9:27 começa a nos dar o vislumbre. Lembra aquela profecia bonita que a gente estudou? Aquela profecia dos 2.300 anos? E ali dizia, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Que sacrifício que era? Efésios 2:15, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o que quer dizer isso aí? Aquela lei que indicava como o cordeiro deveria ser morto, aquela lei que se referia ao santuário, a lei de ordenanças, de acordo com o que está descrito ali na palavra de Deus, que era a lei cerimonial. Essa lei, quando o Senhor Jesus morreu, o véu do santuário que separava o lugar santo do santíssimo, se rasgou de alto a baixo para dizer, olha, agora não precisa mais morte de cordeiro, porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e morreu e acabou essa lei, não precisa mais. Agora o que a lei previa se cumpriu. Faz sentido isso? Qual lei foi abolida? Cerimonial. Faz sentido? Se fosse a lei dos 10 mandamentos, nós poderíamos o quê? Podemos matar, adulterar, roubar, tudo isso, não é? Você tem certeza que foi essa lei? Olha lá, roubar, matar, mentir, adulterar. Para que serve a lei? Lembra que nós vimos na última vez, e eu fiz aquele gráfico bonito, hoje não tem gráfico meu, né? Vocês vão ter que passar 100 meus lindos gráficos, né? Mas, para que serve a lei? Para que ela possa me mostrar o pecado, quando eu vou me afastando muito de Deus, e ela me mostra, filho, você está indo longe demais, quebrou a lei, ela é um alarme me indicando o caminho de volta para Deus. Só que aí a gente encontra um problema, e foi aí que eu parei na semana passada, porque eu dei para vocês os 10 mandamentos, faltando o quarto, não é? E fui falando, primeiro, segundo, terceiro, quinto, aí perguntei para você, está tudo certo aí? E começou um zum, 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 não, por que não? Faltava qual mandamento? O quarto mandamento. O quarto mandamento é o problema da maioria das pessoas, não é? Porque, em geral, as pessoas procuram guardar todos os mandamentos, embora achem ou assumam para si mesmas que elas que a lei foi abolida. Muitas delas acham que a lei foi abolida, mas dizem, bom, eu não vou adulterar, eu tenho que honrar o pai e a mãe e tal, mas o quarto mandamento, o mandamento do sábado, esse eu não preciso cumprir. E aí é que começa o problema, e por isso eu citei para você na semana passada, né? Quem sabe quando você começou a vir aqui, alguém falou para você, olha, você vai lá na igreja adventista, eles são uma seita e tal. E muitas pessoas dizem que nós somos seitas, né? Seita, porque guardamos o sábado, não é? Mas eu quero mostrar para vocês na Bíblia, e eu acho que é bom você estar aqui hoje, para você conhecer na Bíblia por que nós guardamos o sábado. A primeira coisa que nós vimos é que a lei foi abolida, mas era a lei cerimonial e não era a lei dos 10 mandamentos. Se a lei dos 10 mandamentos não foi abolida, ela continua ainda hoje em vigência. Ela ainda está em vigência. E se a lei dos 10 mandamentos está em vigência, essa lei inclui o quarto mandamento, e quando eu não li na semana passada, você sentiu falta e me lembrou, disse, opa, não está certo, está faltando aí o quarto mandamento. E se você me lembrou disso, que está faltando um mandamento, hoje eu vou fazer o contrário. Eu vou falar para você quando está faltando esse mandamento na sua vida, o quarto mandamento. O que diz o quarto mandamento na palavra de Deus? Êxodo 28:11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. Olha só, de quem é o sábado? Ele é de Deus. O 7º dia não mexe nele, porque o 7º dia não é seu, ele é de Deus. E essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender a respeito do sábado. É lógico que na sua cabeça ficam muitas perguntas, não é? Peraí, mas tem outras coisas para a gente falar a respeito disso. Eu pretendo responder várias delas hoje durante o nosso programa. A primeira coisa que nós temos que saber, Deus disse, quando disse lá em Êxodo, no capítulo 20, e que Deus entregou a lei para Moisés, escritas nas tábuas de pedra, Deus disse, o sábado é do Senhor teu Deus.
Vamos lá, continuando. E o que diz o quarto mandamento? A segunda pergunta, lembra-te. Por que será que o quarto mandamento é o único que começa com lembra-te? É porque Deus realmente ia saber que a gente ia esquecer dele. É interessante, não é? Parece que Deus já sabia, mas nem com lembra-te a gente não lembra dele, não é verdade? É o único, todos eles começam de maneira diferente, mas o quarto, ele começa, lembra-te do dia do sábado. Deus já sabia que a gente ia esquecer dele, e que ia deixar de lado. Por isso Deus já pôs uma advertência, lembra-te dele. E por que é tão importante a gente lembrar do sábado nos dias de hoje? Por que será? O que ele faz para nós? Vamos seguir. O que diz o quarto mandamento? Porque em 6 dias, eu pus em rosa forte aqui, né? Rosa choque. Em 6 dias, o Senhor o quê? Fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou, e por isso abençoou o dia do sábado e Olha quanta coisa diz esse verso. Tem alguns versos na Bíblia que são tão valiosos, porque eles são tão cheios de significado, tem tanta informação, e nós temos que prestar muita atenção para não perder nada. Aqui ele fez, por que ele está em cor de rosa? Porque Deus, além de saber que a gente ia esquecer do mandamento, Deus sabia que de um tempo para cá, o ser humano ia começar a pensar que Deus não é o Criador, e que nós, seres humanos, iríamos olhar para Deus e dizer, não, Deus não é o meu Criador, eu vim de uma explosão cósmica, eu sou fruto do acaso, eu vim do nada. Então Deus diz, lembra do dia do sábado, para você lembrar que o Senhor foi quem fez o céu, a terra e tudo que neles há. Ou seja, quando você parar para descansar no sábado, como Deus fez, você vai estar dizendo para todo mundo, eu sou um filho de Deus e que acredito que Deus me fez, Ele me criou. Eu não vim do acaso, eu não sou descendente do macaco, nem de uma ameba, eu não sou descendente de um ser unicelular, eu não sou produto do acaso, eu sou criatura, eu sou criado por Deus. Por isso Deus diz, lembra-te, para você lembrar que Deus fez você. E tem mais, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí alguém diz assim, poxa, mas é só esse que eu não guardo. Eu guardo os outros todos. Olha, eu não tenho outros deuses diante de mim, não faço imagem de escultura, eu honro o pai e a mãe, eu não mato, eu não adultero, É só esse. Qual o problema? Na verdade, eu tenho de 10, eu tenho 9. Se você pode tirar numa prova de 1 a 10 e tirar 9, não está bom? Está bom ou não está? Olha, para mim está excelente, dada a dificuldade que eu sempre tive na escola, estaria ótimo demais. Enquanto meu irmão chorava quando ele tirava um 9, porque ele não tirou 10, eu pulava de alegria quando eu tirava o 9. Eu creio que pulei de alegria algumas poucas vezes na minha vida escolar, né? Mas veja lá, Tiago 2,10, 1 João 2,4, olha o que diz aqui, porque qualquer que guarda toda a lei, que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de... E agora? A palavra de Deus vai apertando a gente, não é? Porque conforme a gente estuda, nós vamos vendo a verdade. Eu quero dizer para você mais uma vez, o que você faz quando você encontra a verdade? E a gente vai vendo o movimento, né? Das pessoas que chegam na igreja, assistem os programas, depois de repente saem, não é? Eu me lembro uma vez, eu estava estudando, comecei a estudar a Bíblia com um parente da minha esposa, não é? Ele era de uma outra religião. E ele começou a perguntar, mas por que vocês guardam sábado? Eu comecei a explicar para ele, e falar aqui, ali e tal. E ele estava estudando para ser pastor de uma outra denominação. Ele é uma pessoa que a gente ama muito, até hoje é vivo ainda, parente dela, e a gente ama demais essa pessoa. E até hoje ele está nessa outra denominação. E quando chegou num ponto assim, a gente estudando, ele falou assim, olha, não vamos estudar mais não. E eu disse, por que você não quer estudar mais? Ele falou, não, porque eu me torno responsável por aquilo que eu conheço. E eu não quero conhecer mais, para não ser responsável. E sorriu, e não estudou mais mesmo. Assim, desse jeito. E alguns de nós só não falamos, não exteriorizamos, não é? Mas fazemos desse jeito. Porque quando a gente começa a conhecer, e a responsabilidade vai ficando tão grande, e vai vindo de novo aquele sentimento do qual eu já conversei com vocês, não é? Puxa, eu vou me unir a Deus, e eu vou ter que deixar um monte de coisa, eu vou ter que fazer um monte de coisa, e parece que esse relacionamento com Deus começa a pesar sobre mim, quando deveria ser o contrário. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais leve eu deveria ficar, porque Ele diz assim, tomai sobre vós o meu fardo.
O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É o que ele diz. Se você vai se aproximando de Jesus e vai se sentindo mais pesado, tem alguma coisa errada nesse seu relacionamento com Jesus. Quanto mais você se aproxima dele, mais leve você precisa se sentir, mais feliz, mais alegre. É assim com Jesus. Agora diz aqui a palavra de Deus: todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um. Imagina uma corrente que liga dois extremos, assim. Imagine que é um portãozinho, que é uma corrente só, um portãozinho simples, uma passagenzinha e aquela corrente. Essa corrente tem 10 elos. E você diz assim: vou quebrar só um elo da corrente, os outros eu não vou nem mexer. E se você quebrar um elo da corrente, o que acontece com ela toda? Ela cai, não tem jeito. Pode ser o primeiro, pode ser o 10º, pode ser o 9º, pode ser o 4º, o 5º, qualquer elo que você quebrar, a corrente cai toda. E é isso que diz a palavra de Deus. Quando foi estabelecido o sábado? Quando foi? Você que não é membro da igreja adventista, vamos lá, fala para mim. Quando o sábado foi estabelecido? Quando foi? Pensa bem aí. Vamos lá. Quando ele foi estabelecido? Eu pus uma pergunta para você ali. Foi no Monte Sinai, quando Deus deu a tábua das leis para Moisés? Pus um texto aqui, Gênesis 2, de 1 a 3. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, Deus acabou de criar os céus e a terra. E quando ele acabou de criar, no 6º dia, no 7º, ele descansou. Por isso o sábado foi criado quando? Na criação. Não foi dado para Moisés no Sinai. Peraí, não foi dado para Moisés no Sinai? Então vem outra pergunta. Então Moisés já devia conhecer o sábado e os mandamentos antes do Sinai? Será que era assim mesmo? Já guardava a lei antes do Sinai? Antes de Deus dar os 10 mandamentos? Olha esse texto, Êxodo 16, 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Isso está em Êxodo 16, presta atenção. Essa é uma historinha. Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto. Antes de chegar no Monte Sinai, lembra em que capítulo da Bíblia Deus dá a lei, os 10 mandamentos? Em Êxodo 20. Aí nós estamos em Êxodo 16. Eles ainda não chegaram lá no Monte Sinai. E eles estão indo. E o povo começou a reclamar para Moisés, porque aquele povo era um povo reclamão, e Moisés, para mim, é o meu personagem predileto, o pastor dos pastores, porque ele tinha uma igreja chata. Ele tinha uma igreja trabalhosa. Esse Moisés, ele era um homem ponta firme, um homem de Deus mesmo. Porque toda vez aquele povo vivia dizendo: mas Moisés, foi para isso que você trouxe a gente no deserto, para morrermos de fome. E Moisés falava com Deus, Deus mandava o maná. Moisés, foi para isso que você nos trouxe ao deserto, para morrermos de sede. E Deus falava com Moisés e jorrava a água da pedra. E daqui a pouco, Moisés, foi para isso que você trouxe a gente no deserto, para comer só esse tal do maná. É maná no café, é maná no almoço, é maná na janta. Nós não aguentamos mais esse tal do maná. O povo reclamava o tempo todo. O tempo todo. E eles tinham visto o mar vermelho se abrir, eles tinham visto todos os milagres de Deus, a coluna de nuvem que ia durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Aquele povo estava na presença de Deus o tempo todo, mas eles não conseguiam se comunicar com Deus e entregar a sua vida ao Senhor. Agora veja, eles não tinham chegado ao Monte Sinai ainda, eles ainda estavam chegando, o povo reclamou para Moisés, e Moisés disse para o povo. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Deus estava mandando o maná pela primeira vez. O povo ainda não tinha sido alimentado com o maná. E Deus disse: eu vou fazer chover do céu o pão, e cada dia vai colher quanto? A porção só para um dia. Deus falou isso. Por que será? Para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Deus não tinha dado a lei ainda, mas Deus estava dizendo aqui que ele queria pôr o povo à prova, se o povo estava andando de acordo com o quê? Com a lei dele ou não. Olha o que acontece agora. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Por que será que Deus falou: cada dia vocês vão colher só a porção para o dia? Porque eu quero ver se vocês estão andando na minha lei. Quando chegar no 6º dia, vocês colhem uma porção dobrada. E a Bíblia vai dizendo que quando foi em cada dia, no primeiro dia, teve gente que foi e colheu mais. Porque o povo somos assim, não é? Desobedientes, não é? Estou me incluindo aí, não é? Lógico. Agora você vê, Deus mandou
e aí o que sobrou carunchou para o outro dia. E aí eles aprenderam a duras penas, porque muitas vezes a gente aprende só a duras penas o que é a vontade de Deus para nós. Aprende a saber que a vontade de Deus para nós é bem melhor do que a nossa vontade. Aí aquele povo colheu a mais, carunchou, aquilo apodreceu, fedeu, jogaram fora. A partir do segundo dia aprenderam, e cada um pegava só a porção para cada dia. Quando foi no sexto dia, o que aconteceu? Deus diz assim: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Não vai achar o maná no campo, porque hoje é sábado, e o sábado é do Senhor. Deus não tinha dado a lei ainda, e alguns dizem assim: a lei foi dada lá no Sinai só para os judeus. Acontece que a lei veio de lá do Éden. Deus queria testar se o povo estava andando da lei, e deu um teste a respeito do sábado. Esse povo tinha vivido escravizado no Egito, esse povo tinha deixado de lado o sacrificar o cordeiro, o guardar a lei de Deus, e Deus estava resgatando tudo isso aqui no povo. Vamos continuar. O que tem de especial no sábado? Agora eu quero apresentar para vocês algumas evidências interessantes, alguma coisa interessante que não é bíblica, mas que está aí na natureza. Você sabe que eu gosto dessa coisa de evidência científica e coisa na natureza, né? Veja só, para criar a matéria, Deus criou o átomo, e Deus usou o átomo como o tijolinho da criação. Ou seja, a matéria é constituída de átomos. O átomo possui 7 camadas energéticas. KLMNOPQ. Interessante isso, não é? Que Deus, para fazer o universo, criou a matéria, e o tijolinho que constitui a matéria é o átomo, e o átomo, assim como o 7º dia da semana, é constituído de 7 camadas. Tá, mas e daí? Tem mais. Para contemplar, para nós podermos ver a matéria, nós precisamos da luz. A luz é formada de 7 cores monocromáticas. Bem interessante isso também, não é? Mas e daí? Vamos lá. Deus criou tudo com o som da sua voz, porque a palavra de Deus diz assim: haja luz, e disse Deus: haja luz, e houve luz, haja e ouves. Deus foi falando. A parte mais nobre do som é a música, e a música também é formada de 7 notas musicais. Gênesis 1:1 é o primeiro verso da Bíblia, e ele, junto com outro verso, eles começam a demonstrar o grande poder criador de Deus. Eles demonstram como Deus criou, e olha o que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No original em hebraico, esse verso, Gênesis 1:1, é formado por 7 palavras. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2, que é o verso seguinte, diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No original hebraico, isso tem 14 palavras. O primeiro tem 7, e o segundo verso tem 14. Esses 2 versos descrevem o que mesmo? O ato criativo de Deus. Começa a demonstrar o ato criativo de Deus, quando Deus cria. Agora veja só, quando criaram o exame chamado eletroencefalograma, ele mede as ondas cerebrais. Logo alguém pensou assim: nós podíamos fazer um exame medindo as ondas cerebrais para ver quando começa o ato, quando o homem começa a criar. Ou seja, o quanto marca quando o homem começa a criar alguma coisa, numa linha criativa. Vamos lá. As ondas delta são contadas em ciclos por segundo, ou seja, esse eletroencefalograma mede ondas delta, e que são contadas em ciclo por segundo. E o aparelho mede o seguinte: de 0 até 14. Aí foram medir quando o homem começa a criar alguma coisa. Resultado: de 0 até 6,9, o encefalograma fica sem atividade nenhuma, sem atividade criativa. Quando começa a criar, de 7 em diante, ou seja, quando começa a criar, marca 7, e do 7 até o 14. Será que é muita coincidência que de 7 a 14, exatamente como os 2 primeiros versos da Bíblia, será que isso é só coincidência? Ou nada do que Deus coloca na sua palavra é coincidência, e sim a propósito?
que é que você acha? Exatamente os versos que falam a respeito do ato criativo de Deus, que medem quando o ser humano começa a criar, de 7 a 14, igualzinho. Seria coincidência? O 7 é o alicerce da criação de Deus. Será que isso não diz nada para você? Se Deus abolisse a lei de Deus, ou os 10 mandamentos, ou simplesmente o sábado, Deus estaria abolindo uma parte significante da sua criatura, ou Ele estaria abolindo o alicerce da sua própria criação. Deus quer que você se lembre, eu tenho um Criador. Por isso o sábado foi estabelecido. Um dos motivos. Nós vamos ver mais hoje e no próximo programa também. Há algo diferente no sábado? Será que existe alguma coisa diferente? Palavra de Deus, esse texto eu já citei, mas vamos salientar outra coisa. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso Ele abençoou e santificou. Imagine assim, 7 copos iguais. Todos eles têm água pela metade. Eles são idênticos e têm a mesma quantia de água. Aí você pega e numera de 1 até o 7, os copos. Eles têm o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eles são iguais ou não? São iguais. Só são 7, cada um tem um número diferente, mas são iguais. Como os dias da semana. Tem diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo? Não. Mas ali diz que Deus, naquele outro verso, que Deus fez 2 coisas especiais com o 7º dia. O que Ele fez? Ele abençoou e Ele santificou. Então você pega o 7º copo, espreme um pouquinho de limão e põe um pouquinho de açúcar dentro. Abençoou e santificou. Ele fica igual aos outros copos agora? Ele virou o quê? Limonada. Ficou diferente. E por que o sábado é diferente dos outros? Simplesmente porque Deus abençoou e santificou o sábado e não fez isso com os outros dias. Aí ele se torna diferente por causa disso. É como se Deus estivesse dizendo para você: filho, eu tenho um presente especial para você guardado aqui, uma bênção guardada nesse dia. E sabe por que eu acho que Deus escolheu um dia? Porque Deus podia ter dito assim: essa bênção você vai achar no monte tal, essa bênção você vai achar na praia tal, essa bênção você vai achar... Mas o dia, ele é igual para todos. E tem mais, você não manipula o tempo. Não tem como manipular o tempo. Você não pode nem evitar que ele passe, porque você vai ficando velho e as consequências disso vão acontecendo. E cada vez que eu viro para olhar aquela TV, você pode ver que meu cabelo aqui atrás já está acabando, né? É assim, não tem jeito. Você olha para o espelho, lá dentro você se sente igual, mas quando você olha para o espelho, você está bem diferente do que quando você casou, ou do quando você era menino, mas por dentro está o mesmo menino. É assim, ninguém manipula o tempo. Por isso Deus escolheu o tempo, alguma coisa que não se manipula. O sábado é o 7º dia que pertence ao Senhor. Mas tem outras perguntas, principalmente no Novo Testamento, né? Que dia foi observado por Jesus? Lucas 4, 16, 31, agora tem uma série de textos aqui, tá? E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume de Jesus era ir à sinagoga, quando? No dia de sábado. E levantou-se para ler, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Esse era o costume de Jesus. E tirando-o do madeiro, agora, vamos lá, Jesus foi morto, não é? Envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, sexta-feira foi quando ele morreu, e começava o sábado. Jesus morreu em que dia da semana? No sexto, sexta-feira. E ele ressuscitou em que dia? No primeiro dia da semana, o domingo. A palavra domingo não tem na Bíblia, mas vamos colocar o domingo, como nós chamamos, né? Morreu na sexta, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Ah, foi por acaso, não é? Será que foi por acaso isso? Nada na Bíblia é por acaso. Havia 2 sacrifícios diários dentro do santuário. Um era às 9 da manhã e outro era às 3 da tarde. Jesus foi para a cruz às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Ele uniu os 2 sacrifícios do dia nele mesmo. Ele é detalhista.
As suas profecias são detalhistas. Não existe nada por acaso naquilo que Jesus fez aqui por nós na terra. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Agora sim, Jesus morreu, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Alguém diz assim: Jesus cumpriu o sábado, e depois de Jesus ninguém mais guardou o sábado, pois ele morreu, e essas mulheres saíram de lá porque elas guardavam o quê? Elas guardavam o sábado. Atos 13, aqui tem uma série de textos, né, em Atos 13, 14 e assim por diante. E Paulo e os que estavam com ele, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Paulo também ia à sinagoga nos sábados. E aí alguém diz assim: lógico, eles iam na sinagoga do sábado, Jesus também ia na sinagoga no sábado, porque ele queria pregar para os judeus, e os judeus estão na sinagoga no sábado. Aquele outro verso diz que era o costume de Jesus, e outro poderia dizer assim: mas Jesus tinha o costume de ir à sinagoga no sábado, porque ele era judeu. Agora vamos ver então esses versos. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios, os que não eram judeus, rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E no dia de sábado, isso é Paulo falando, Lucas, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Eles foram para o rio, não era sinagoga, eles saíram fora da cidade, num lugar onde não era uma sinagoga cheia de judeus, mas eles foram procurar um lugar de culto, aonde, que dia? No dia de sábado, porque eles guardavam o sábado mesmo depois da morte de Jesus. E Paulo, como tinha o costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Em Atos, Lucas, que escreveu o livro de Atos, menciona 84 vezes que o sábado era observado pelos seguidores de Cristo. 84 vezes só no livro de Atos. Isso abrange um período de aproximadamente 14 anos depois que Jesus morreu. E ainda tem gente dizendo que o sábado só foi guardado até Jesus, e que depois de Jesus não foi mais guardado. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Isaías 66, de 22 a 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e de um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Lá na nova terra, que dia que vai ser guardado? E vocês se lembram num dos estudos que eu falei que nós vamos ter atividades na nova terra? E mostrei o texto, nós vamos plantar, vamos construir, vamos nos envolver em atividades todos os dias. E vai ter um dia de descanso, e vai ter quando as pessoas todas vão adorar ao Senhor, e esse dia vai ser o dia de sábado. Como diz a palavra de Deus, guardar sábado conta algum ponto na sua salvação e na minha? Conta ou não? Alguém acha que conta? Acha que conta? Não conta nada. Como eu disse no começo, nós somos salvos pela graça. O sábado não serve para contar ponto para eu me salvar. O sábado não serve para eu me justificar diante de Deus, dizendo: Deus, estou sendo bonzinho, estou guardando a tua lei, estou guardando todos os dias, todos os mandamentos, inclusive o quarto que fala do sábado. O senhor está vendo? Soma uns pontinhos aí para mim, para eu poder me salvar. Não conta ponto nenhum. Não existe nada que você possa fazer para que Deus o ame mais, e não existe nada que você possa fazer para que Deus o ame menos. Nada. Só tem uma coisa: Deus marca um encontro com você num dia da semana. E você comparece ao encontro? Ele comparece. Toda vez Deus está ali esperando você para encontrar com Ele. Mas espera aí, como é que a gente faz para guardar o sábado então? O que é guardar o sábado? Como a gente guarda o sábado? Será que Jesus... mas teve umas vezes lá na Bíblia em que Jesus foi acusado de não guardar o sábado. E Jesus diz assim: o meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Lembra disso? E tem um outro texto lá também, onde fala assim, que Jesus curou um homem no dia de sábado, não é? Jesus trabalhava no sábado. E houve um grupo de judeus também que disse para o Senhor Jesus assim: o Senhor não guarda a lei.
será que Jesus guardava a lei ou não guardava? Guardava o sábado? O que Jesus falou a respeito do sábado? Essa é a frase dele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aí está. Jesus é o Senhor do sábado. Por isso, quando ele veio, ele guardou o sábado, mas foi do jeitão dele, não foi? Ele diz: não, o meu jeito de guardar o sábado é assim. E eu guardo o sábado como? Trabalhando também. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Você pode fazer o que você quiser no dia de sábado, porque o sábado foi para você. Mas você manipula o sábado. Será que é isso mesmo? Para saber isso, você vai ter que assistir o próximo programa. Porque eu não posso falar tudo hoje, meu tempo já está esgotado, né? Então amanhã, no próximo programa, aí onde você está assistindo no próximo programa, você vai encontrar as respostas para tudo isso que eu falei. Eu gostaria de fazer um convite para você. Um convite para você começar a pensar em tudo que a gente tem falado. Nós estamos hoje na lição número 16, não é? Eu sei que 16 noites, ou quem sabe 20 noites, é muita informação para pouco tempo, não é? E você vai olhando e vai vendo todas essas coisas, e aquilo vai abalando, e de repente você conversa com um e com o outro: mas vem cá, falaram isso aqui lá, e mostraram os textos da Bíblia, e agora eu estou confuso, e um vem e te fala uma coisa, e outro vem e te fala outra. Eu quero convidar você, eu disse que quero fazer um convite, para você, antes de tudo, em primeiro lugar, colocar o seu joelho no chão e pedir orientação de Deus. Porque quando a palavra de Deus foi escrita, ela foi inspirada por Deus, através do Espírito, para os profetas. Por isso, para a gente poder entender a Bíblia, a gente tem que pedir ao Senhor que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, também possa explicá-la para nós. Segunda coisa, a percepção da verdade depende muito da sua emoção também, do seu sentimento. Se você fechar o seu coração para a verdade, ela não vai entrar. Se você continuar com seus conceitos e preconceitos, você nunca vai descobrir a verdade. Porque você vai sempre passar a vida inteira acreditando nas mesmas coisas. Então, meu desafio é assim: abre a mente, abre o coração, pede para Deus falar com você, iluminar você, e aí você vai estudando o que você tem. Se você tiver dúvida, nós estamos aí dispostos a responder. Você que está assistindo de casa, qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer o contato conosco, e nós vamos responder para você. Eu tenho uma equipe para responder para você. Você que está numa igreja, você pode perguntar para quem estiver aí, e nós temos uma equipe em qualquer igreja que você estiver, para responder para você também. E você que está aqui, nós temos uma equipe para responder as suas dúvidas também. Mas tudo isso aqui que nós estamos estudando, tem que fazer bem para a sua vida. Tem que construir a sua vida e a sua felicidade. Tem que começar a fazer parte de você, de tal maneira que você sinta prazer naquilo que você está descobrindo. Se começa a haver algum conflito, você precisa resolver o conflito. Tomar uma decisão. Direcionar a sua vida. Para aí você poder colocar as coisas equilibradas como elas devem ser. Amanhã, eu quero ir adiante desse assunto. Nós estamos estudando em duas partes esse assunto. E aí você não pode perder, para você saber exatamente que bênçãos isso traz. E eu quero contar para você alguma história também, a respeito de gente que guarda o sábado nos dias de hoje, no século 21, onde a gente pensa: meu Deus, isso aí, imagina uma coisa tão absurda, guardar sábado nos dias de hoje. E talvez você pense assim: mas e daí, eu tenho comércio, eu trabalho no dia de sábado, como é que eu vou fazer? Faz o seguinte, olha para Jesus e veja se Jesus viveu o que nós estamos pregando. E se ele dá o exemplo daquilo que eu estou pregando aqui. Se está de acordo com a Bíblia e se está de acordo com a vida de Jesus. E se você olhar para a vida de Jesus e estiver de acordo com aquilo, você vai ver que esse é o caminho para você seguir também. Deus amado, colocamos nas suas mãos a nossa vida, Senhor. À medida que estudamos a sua palavra, e muitas coisas se esclarecem,
Também muitas dúvidas acontecem, Senhor. Algumas vezes ficamos assim, em dúvida, sem saber para que lado irmos, sem saber o que fazer, inseguros quanto ao futuro, pensando, meu Deus, se isso aí mesmo é verdade, o que vai ser da minha vida? Mas, Senhor, o Senhor tem demonstrado a nós que o Senhor não despreza nenhum filho seu, não desampara nenhum deles, que nenhum dos seus filhos tem, Senhor, ao tomar o seu caminho, passado por dificuldades, porque o Senhor coloca a sua mão aí, o Senhor coloca, Senhor, estende a sua destra, e mesmo quando passamos, Senhor, muitas vezes pelo vale da sombra da morte, ali não há dificuldades, porque o Senhor está conosco, e o Senhor nos ampara com a sua vara e o seu cajado. Toma, Senhor, os seus filhos que nessa noite, ao descobrirem verdades, e durante esse curso, ao descobrirem verdades, tem o seu coração cheio de dúvidas a serem ainda explanadas. Com o poder da sua palavra, Senhor, esclarece para nós essas dúvidas. Com o poder da sua palavra, Senhor, ameniza o nosso coração e ajuda para que esse conhecimento possa redundar em bênçãos, possa redundar em felicidade maior ainda, em prazer infinito, diferente do que tudo que nós já sentimos. E ao sentirmos isso na nossa vida, Senhor, que possamos ser luz aonde nós estamos. Toma a nossa decisão nas suas mãos, Senhor. Nessa noite a nossa decisão é, Senhor, faz de mim aquilo que é da sua vontade. Toma conta da minha vida, do meu coração e do meu futuro. Toma conta de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você quer estudar a Bíblia conosco e gostaria de ter aí na sua casa o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, para acompanhar essa série de estudos, escreva para a gente. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo, ou então escolabíblica@novotempo.org.br, e nós vamos enviar essa série de estudos para você totalmente de graça. Nós nos encontramos na próxima semana para crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus. E lembre-se, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.